Bem-vindos à nossa escola de discípulos da Igreja de Cristo. Estamos na nossa terceira aula. Nossa matéria é o plano de Deus. Amém. Tem sido assim uma correria esse pessoal no grupo por causa dos versículos, né, Marcelo? É hoje. Amém? Nós vamos entender um pouco do plano de Deus. Essa matéria, essa aula, ela vai ter duas partes. Por isso aí no material que vocês já receberam está assim: a salvação em Jesus, parte 1. Amém? Amém. A salvação em Jesus, parte 1. Nós vamos ler alguns versículos de início, como nós fazemos. Quero apresentar para vocês o pastor Fleming, que está conosco hoje, de lá de Angola. Por favor, para o pessoal conhecer. Amém? Amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Ele vai ser o meu tradutor lá na República do Congo. Lá o pessoal fala francês e ele vai me traduzir. Está aqui esses dias para nos dar umas dicas de algumas coisas e fazer alguns planos. Amém? Seja muito bem-vindo. Pode sentar. Amém. E nós estamos aí nessa expectativa, de estar indo ali àquele lugar, levar a palavra do Senhor e conhecer parte da família de Deus ali naquele continente africano. A matéria de hoje, o tema é o plano de Deus. E o tema dessa lição, a matéria é o plano de Deus, a salvação de Jesus, parte 1. Nós vamos ler alguns versículos. Pessoal da primeira fileira, abre João 3,16, acho que nem carece, você já vai dizer de cor. Pessoal da segunda fileira, alguém abre Romanos 5,8. Pessoal da terceira fileira, alguém abre Romanos 6,23. E o pessoal da quarta fileira, alguém abre 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Então vamos para a verdade central e o objetivo dessa lição nessa noite, amém? Atente para isso aqui. A verdade central dessa lição é que o único caminho para voltarmos ao centro do propósito eterno de Deus é o seu plano de salvação em Jesus Cristo. O único caminho para voltarmos ao propósito eterno de Deus. E aí eu quero fazer uma pergunta para ter uma resposta coletiva. E eu espero que a resposta seja positiva. Amém? Qual é o propósito eterno de Deus? Sejamos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Bom, ficou meio assim embaralhado. Então vamos lá de novo. Qual é o propósito eterno de Deus? Que sejamos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. O ensaio ficou bem bonito. Agora para valer. Qual é o propósito eterno de Deus? Que sejamos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém. Glória a Deus. E o objetivo dessa lição é saber quem é Jesus Cristo. Quem é Ele? Quem é Jesus Cristo? O que Ele fez e como fez para me levar de volta ao seu propósito eterno. Amém? Pessoal da primeira fileira ficou com João 3,16. Alguém pode ler ou falar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Amém? Romanos 5,8, pessoal da segunda fileira. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 6,23, terceira fileira. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quarta fileira, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei que eu também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Só uma dica de que esse vai ser o versículo da semana que vem, tá? 3 e 4? Romanos 15, versículo 3 e 4. Na verdade serão dois. Amém? Mas um completa o outro. Amém? Nessa lição nós vamos continuar a entender a revelação bíblica do propósito eterno de Deus. O propósito original de Deus é eterno e antecede ao pecado. Por isso sabemos que Deus não criou o homem para ser
salvo, mas sim para o seu propósito eterno. Então aí eu estava lendo hoje a lição antes de vir ensinar para vocês, e quando eu li essa primeira parte aí, eu encontrei um versículo que está oculto aí. Alguém pode parafrasear qual é o versículo que está aí, sem aparecer referência? Romanos 2:24. Não. Pois sabemos que Deus não criou o homem para ser salvo. Nós falamos isso na primeira aula. Mas para o seu propósito eterno. Aí tem dois versículos que cabem aí. Qual é o primeiro versículo que cabe aí? Romanos 8:29 é um. Amém? E o outro que cabe aí, nessa fala aí, é Efésios 1:4. Então coloca aí do lado aí de caneta, Efésios 1:4 e Romanos 8:29. Quando eu falo, e vocês participaram da primeira aula, quando eu falei sobre Deus não ter criado o homem para ser salvo e Deus ter criado o homem para ser santo, eu dei a referência, e a referência foi Efésios 1:4. E o propósito eterno, a referência é Romanos 8:29. E diz o que mesmo, Marcelo? Romanos 8:29? É? Como é que diz lá? Porque, porquanto... Peraí. É por que ou por quanto? Peraí, pastor, peraí. Não pode pescar não. Porquanto... Não, é por quê? É por quê? É porque o outro é portanto. Porque... É porque eu tenho que pensar. De antemão, quem nos conheceu de antemão, também nos predestinou, vai detalhar isso, para sermos semelhante ao seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tá quase certo. Aí, ó, tá vendo como é que a pessoa... Porque faltou a palavra-chave aí. Predestinou. Eu falei. Não. Nos predestinou, não? Ainda bem que a gente está gravando, né? Só não ouviu, não? Porque os que de antemão conheceu, também nos predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Quero ver se vocês não aprendem desse jeito. Amém? Porém, com o pecado, o único meio de voltarmos ao centro do propósito divino foi o seu plano de salvação através de Jesus Cristo. O projeto de Deus não é para que sejamos apenas pessoas salvas, que se acomodam em sua conversão. O projeto dele é que a conversão e a salvação nos levem de volta ao seu propósito original. Isso aqui que o escritor colocou é o que na maioria das vezes acontece. Você é salvo e de repente você se acomoda com aquela condição. Eu já estou salvo, já estou com a vida eterna garantida, então glória a Deus, aleluia, e termina aqui. E não é bem assim. Quando nós somos alcançados, nós voltamos, vamos de encontro ao propósito eterno, e agora começa a obra de restauração da imagem de Deus, que foi desfigurada pelo pecado. Nós falamos disso na primeira aula. O propósito de Deus é eterno. Nada poderia impedir o propósito de Deus para o homem. Ele o cumpriria mesmo que tivesse que dar o seu próprio filho como sacrifício vivo. E ele o fez. Qual o versículo que nós podemos encaixar aí nessa parte? João 3,16, anota aí. Vocês vão ficar sábios. Sabidos não, sábios. Amém? Mas tem um que não está em nenhuma das lições que nós estudamos até agora, e quando eu estava lendo hoje eu me lembrei dele, que é Romanos 8:32. Anota aí Romanos 8:32. E quem tiver a bondade de encontrar Romanos 8:32, por favor, leia Romanos 8:32. Ele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Amém? Amém. Então, para Deus cumprir o seu propósito eterno, Ele não poupou Jesus. Então diga para o seu irmão assim, Ele não vai poupar você. O que Ele tiver que fazer para que você se encaixe no propósito eterno, Ele vai fazer. Se isso significar você perder um bem, uma posição,
algo que você considera importante, Deus não vai poupar. E aí é onde se encaixa o versículo Romanos 8, 28, que todo mundo já sabe, né? Vocês gravaram 29. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente, essa palavra era a palavra-chave, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu... Que propósito é esse? Propósito eterno. Então, esse versículo, quando ele diz sabemos, ele quer dizer mais ou menos o seguinte: vai acontecer circunstâncias na sua vida que você não vai gostar, nem vai entender, mas que são necessárias para que você se encaixe no propósito eterno de Deus, que é ser um filho semelhante a Jesus. Por exemplo, se você é alguém muito orgulhoso, Deus vai encontrar uma maneira de quebrar seu orgulho. Se você é alguém muito violento, Deus vai encontrar uma maneira de tornar você manso. Ele vai encontrar. Ele tem duas maneiras de fazer isso. A primeira é convidando você a obedecê-lo. Eu acho que essa é a maneira mais rápida e mais fácil. A segunda é o que a Bíblia chama de disciplina, ou tratamento de Deus. Essa parte dói mais, mas Deus sempre faz porque Ele é soberano, amém? Amém. Nessa parte Ele traz a sua perfeita vontade. Amém? Amém. Jesus Cristo, vamos falar dele, Yeshua HaMashiach, nosso Messias. É o próprio Deus Criador que se fez homem, Filho de Deus e Filho do homem, para nos substituir, recebendo todas as consequências do pecado sobre si, ressuscitando para vencer a morte em nosso lugar. E aí nós vamos ler algumas referências, pessoal da fileira lá do fundo, agora de lá para cá. A última fileira vai abrir Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11. O pessoal da fileira seguinte, fileira da frente, vai abrir Colossenses 2:9. E o pessoal novamente da terceira fileira vai abrir Hebreus 1, do 1 ao 4. Vamos lá? O pessoal lá da última fileira tem Andresa, Camille e Rayane. Filipenses 2, do 5 ao 11. Quem vai ler? Alguém já achou as outras referências? Colossenses 2:9? Pode ler Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele quem? Em Jesus. Habita corporalmente. Que quantidade? Toda a plenitude. Toda a plenitude da divindade. Isso quer dizer que ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Hebreus 1, do 1 ao 4. Pessoal aí, terceira fileira. É vocês aqui. Da fileira de Neidson, de Jars, de Zé. É vocês aí dessa fileira. A nossa Colossenses, a terceira da frente. Não, olha para trás. É daqui. Então, o pessoal lá do fundo já achou Filipenses? Vamos lá? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo existiu. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abdicou do que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo caem de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém? Esse texto diz que ele mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou da sua deidade e tomou a forma de homem. Aí a gente diz assim, poxa, um versículo diz que ele era plenamente Deus, aqui está dizendo que ele se esvaziou. Peraí, ele ficou Deus ou ficou homem? Na verdade ele ficou os dois. Ele nasceu e ele tinha a natureza divina plena, mas ele não a usava em seu favor. Nos momentos em que a humanidade dele era requerida, ele contava com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Hebreus agora, do 1 ao 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais e aos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo,
O Filho é redentor da sua glória e expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assim ele se tornou tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é mais excelente do que o deles. Amém? Falando de Jesus, que Jesus é a expressão exata de Deus. Então vamos falar dele. Primeiro anúncio de salvação na Bíblia. Primeira vez que Deus anuncia a salvação na Bíblia. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Alguém pode ler? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Esse ti aí é quem? O diabo. Estava prefigurado na serpente. E aí ele diz: ele te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Falando do Messias. Essa aí, anota aí, escreve aí no seu material e coloca assim, ó: primeira profecia messiânica. Anota aí no seu material: primeira profecia messiânica. É a primeira profecia messiânica. O que é uma profecia messiânica, né? Porque você vai anotar aí, você precisa pelo menos saber o que é uma profecia messiânica. Alguém sabe o que é uma profecia messiânica? Seria o que Jesus iria fazer com ele. É uma profecia que fala acerca do Messias. E quem é o Messias? Jesus. Então nós podemos dizer que aí é a primeira vez que Jesus é anunciado na Bíblia? Sim ou não? Sim. Através de uma profecia messiânica? Sim. Essa é a primeira vez. Amém? Deus anunciou desde o Gênesis a vinda de um descendente humano que destruiria a autoridade de Satanás. Quando o homem desobedeceu e caiu, Deus não foi surpreendido, Deus não foi pego de surpresa. Tem muita gente que diz assim: nossa, como Deus ficou decepcionado com Adão. Deus não ficou decepcionado, Deus já sabia que ele ia errar. Como é que nós podemos afirmar que Deus sabia? É simples, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E ele foi morto para a remissão dos pecados. Então Deus sabia na sua presciência, na sua onisciência, que o homem iria errar. Quando o homem desobedeceu e caiu, Deus não foi surpreendido. O plano da vinda de Jesus, de sua morte salvadora, já estavam preparados e definidos antes da fundação do mundo. Vamos ver essas referências? Alguém, por favor, abre aqui na fileira da frente. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 17 ao 21. E aqui, na segunda fileira, Apocalipse 13, 8. 1 Pedro, capítulo 1, do 17 ao 21. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Amém? Apocalipse 13, 8. Quem vai ler? Geisa? E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Cordeiro que foi morto desde quando? A fundação do mundo. Amém? Você deseja voltar à plenitude do propósito do Senhor? É uma pergunta e vocês respondem o quê? Yes, sim. Deseja ser um ministro deste propósito para muitas outras pessoas? Sim ou não? Sim. Então coloca aí as respostas aí na sua apostila, sim. Então nosso próximo passo é aprender sobre a vida e a obra de Jesus Cristo. Amém? Bem-vindos. Jesus é Deus. Nós cremos nisso. Amém? Amém. Colossenses 1, do 15 ao 17, por favor. Nós não vamos ler Hebreus. Nós já lemos essa referência de Hebreus. Este é a imagem do Deus invisível, Unigênito de toda a criação. pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra,
visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo existe. Amém? Falando de Jesus. Adriana, por favor, lê o capítulo 2, o versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esses versículos são versículos que você poderia, porventura, usar quando aqueles que afirmam que Jesus não é Deus conversassem com você. Aqueles que defendem a doutrina ariana. Ari foi um homem que acreditava que Jesus era um homem como nós, ou que ele era um Deus criado pelo Deus Todo-Poderoso, mas não acredita que ele fosse o próprio Deus. E esses textos afirmam que ele é plenamente Deus. Amém? Hebreus 1:3 nós já lemos, que fala que ele é a expressão exata. Jesus Cristo é o próprio Deus soberano, eterno e criador de todas as coisas. Antes de mim, de você, de Maria e de cada ser existente, Jesus como Deus já existia eternamente. Amém? Por que o nosso escritor colocou o nome de Maria aí? Alguém sabe? Por causa da doutrina católica de que Maria é mãe de Jesus, e por ser mãe de Jesus é mãe de Deus. Não, ela não é mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus, homem. Mas, na cruz, Jesus deixa o seu corpo humano e volta a ser Deus. E ela, quando se rende a Deus, ela se coloca como uma serva. E um detalhe, Maria só permaneceu virgem até o nascimento de Jesus. Depois do nascimento de Jesus, ela teve outros filhos. A Bíblia deixa isso bem claro. Inclusive, um desses irmãos de Jesus se chamava Tiago e foi um dos apóstolos da igreja do primeiro século. Judas, um dos que escreveu a epístola de Judas, também era irmão de Jesus. Por parte de mãe, a gente pode dizer assim, na terra. Então, como homem, ele é sim filho de Maria, mas como Deus, ele é senhor dela. E ela entendia isso muito bem. Na verdade, essa confusão não partiu dela. Ela é uma das pessoas mais admiráveis da Bíblia. Maria é extraordinária. Eu me lembro que eu fui pregar um congresso uma vez de mulheres e tinha lá desenho de Débora, várias mulheres da Bíblia, e eu cheguei lá e disse, pô, tem que ter uma foto de Maria, tem uma imagem de Maria também. Já que tem imagem de Débora, já que tem imagem de Ruth, né, as mulheres lá desenhadas, aí tinha embaixo, Ruth. Então, eu falei, por que vocês não colocaram a de Maria? Porque Maria supera todas essas. Imagine você uma jovem de 17 anos, virgem, e o anjo aparece para ela e diz que ela vai ter um filho. E ela não retruca em momento algum, ela diz, seja feita a tua vontade. Eis aqui essa serva. Então ela era uma mulher de Deus fantástica, extraordinária, e contudo era apenas nossa irmã, segundo a carne. Amém? Segundo a vida de Jesus, ela é a nossa irmã na fé. Então por isso a gente coloca isso aí. Jesus se fez homem. João 1,14 diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Já lemos Filipenses capítulo 2, aí atrás nós lemos, né? Do versículo 6 ao 9. Agora 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Você sabia, preste atenção no detalhe que eu vou falar, que você não sabia, porque muitos pastores não sabem disso, então talvez você não saiba mesmo. Paulo nunca tratou Jesus de acordo com a humanidade dele. Por exemplo, se você ler as epístolas de Paulo, de Romanos até a última epístola que ele escreveu, Filemon, você vai ver que Paulo nunca chama Jesus de Nazaré. Em nenhuma parte. Todas as vezes que Paulo fala de Jesus, o nome que ele usa para tratar é Jesus Cristo. Sempre isso. Jesus Cristo, o Cristo ungido. Porque ele não conheceu Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era a forma humana de Jesus. Limitado,
que sentia fome, que se cansava, que era tentado. Quando ele se encontra com Jesus, ele já está ressuscitado. E aí ele diz assim, em 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 16 e diante, ele diz assim: ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, que era Jesus de Nazaré, nós não conhecemos mais dessa maneira. Nós conhecemos Jesus, o Cristo. Mas esse é o único texto que Paulo reconhece a humanidade de Jesus plenamente. Por quê? Porque ele está falando de redenção, de mediação. E ele sabe que para Jesus fazer mediação entre nós e Deus, ele não poderia ser Jesus Cristo Deus. Ele teria que ser Jesus Cristo homem. Assim como Deus criou Adão, e no início Adão era o mediador entre Deus e a terra. Tudo que Deus ia fazer na terra passava por Adão. Adão caiu e veio Jesus, o último Adão, e ele então é o nosso mediador. O seu único mediador entre Deus e os homens. O seu ponto de apoio entre Deus e os homens não é o pastor, não é o profeta, não é o apóstolo, não é o ungido, não é aquela pessoa mais espiritual. O seu único mediador entre Deus e os homens se chama Jesus Cristo. Amém? Guarde isso no seu coração. Por quê? Porque muitas vezes você vai ser tentado a colocar a sua confiança plena em homens, achando que aquele homem é a pessoa que sustenta você na fé. E não é. Quem sustenta você na fé é aquele que está sentado à destra do Pai, Jesus Cristo homem. Amém? Amém. E por ele ser Jesus Cristo homem, ele ainda tem as marcas que lhe foram feitas. O Verbo eterno assumiu a forma de homem. Ele se encarnou pela ação do Espírito Santo no ventre de Maria, nascendo sem a contaminação do pecado. Uma parte do ser divino se fez filho de Deus e filho do homem. Vira a nossa página. Desde agora tinha um segundo Adão. Risca aí a palavra segundo. Cobre. Está errado. Jesus não é o segundo Adão. Jesus é o último Adão. Amém? Amém. Não existe nenhuma parte da Bíblia que fala que ele é o segundo. A parte que fala que ele é Adão diz que ele é o último Adão. Porque ele não pode ser o segundo. Porque se tem segundo, tem o quê? Tem terceiro? Tem quarto, por aí vai. Ele é o último Adão. A Bíblia chama ele de segundo homem, mas nunca de segundo Adão. Amém? Amém. Colocar aí o último Adão? O último Adão na terra para restaurar o seu propósito eterno na vida dos homens. Jesus abriu mão dos atributos de Deus para viver como homem, mas em todo o tempo ele sempre foi 100% Deus e 100% homem em um só corpo. Este é o mistério e milagre da encarnação de Jesus. Amém? Amém. Terceiro ponto. Jesus se tornou o propósito de Deus para nós. Nós já lemos Filipenses 2:5. Eu quero ler João 14:12. Alguém, por favor, abra João 14:12. Quem encontrar primeiro pode ler. Em 1 Pedro 2:21. Por favor. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Amém? 1 Pedro 2:21. Para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, negando-vos também esse exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele se tornou o propósito de Deus na terra. Jesus nunca pecou. E tudo que ele fez na terra, fez como homem, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele assumiu as limitações humanas para depender do Espírito Santo. Ele nos deixou exemplo por seu caráter, que é a sua santidade. Ele nos deixou exemplo por suas obras, as curas, os sinais e maravilhas, ensino e pregação. Quando olhamos para ele assim, somos seus discípulos. Jesus é a encarnação do propósito eterno de Deus para nós. Ele expressa o projeto de vida de Deus para cada um de nós. Então a grande pergunta é, se eu quiser saber o que Deus espera de mim, a resposta é, olhe para Jesus. Deus espera de você exatamente o que ele esperava de... E aí a gente volta para João 1,14. Diz que o verbo se fez carne. Diga para o seu irmão assim, o verbo precisa se fazer carne. Outra vez.
Só que dessa vez, através de você. Amém? Você precisa ser a palavra de Deus encarnada. Você precisa ser a palavra encarnada. Você precisa encarnar a palavra. Viver a palavra é isso. As minhas atitudes, as minhas ações, as minhas reações, elas não são mais governadas pelo meu velho homem, mas pela palavra e o Espírito Santo que está em mim. Amém? Quarto ponto, Jesus morreu pelos nossos pecados. Diga glória a Deus por isso. Vamos ler algumas referências que falam sobre isso. Isaías 53. Vamos lá, Tita, vai lá. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Aleluia. Segundo aos Coríntios 5:21. Deus fez daqueles que não tinham pecado algum, ao pé, com todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Amém. A versão mais tradicional diz assim: aquele que não tinha pecado, Jesus, Deus fez pecado, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Amém? Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então aí esse versículo faz uma afirmação interessante. Ele diz: Deus prova o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. Então quando ele diz que éramos nós ainda pecadores, significa exatamente que hoje, depois de termos sido alcançados e recebido Jesus, não somos mais pecadores. Isso é fato. Eu não sou um pecador tentando ser santo. Eu sou um santo que luta diariamente contra o pecado, a minha natureza espiritual. E eu expliquei isso na primeira aula, falando uma verdade que assusta muito, mas que é uma verdade bíblica. Qual é essa verdade? Deus não tem filhos pecadores. Porque Ele é santo, Ele reparte da sua natureza com seus filhos. Quando o pecado entrou, Ele tirou a vida de Deus e Ele tirou a santidade. E passou a habitar no homem o pecado e a morte. Quando Jesus entrou, Ele tirou o pecado e Ele tirou a morte. E Ele trouxe a vida e a santidade de Deus no meu espírito. Amém? Amém. Então, quando Paulo escreve às igrejas, ele não escreve assim: aos pecadores que estão em Corinto. Ele diz: aos santos que estão em Corinto. E olha que a igreja de Corinto era uma igreja terrível. Mas ele chamava aqueles irmãos de quê? De santo, porque ele não acreditava no que ele via, ele acreditava na cruz. E quem acredita na cruz, acredita que a obra da cruz é perfeita. Aquele que te salvou é poderoso para te transformar. Amém? Isso é fato. E diz assim: na cruz Jesus recebeu sobre si o nosso pecado e a morte. Ele morreu a nossa morte. Ele é o sacrifício em nosso lugar. O salário do pecado é a morte. E alguém tinha que pagar. E quem pagou? Jesus. Por que quando nós recebemos Jesus, nós nos tornamos santos e deixamos de ser pecadores? Aí você pode responder a pergunta da seguinte forma: por que não se paga uma dívida duas vezes? A dívida já foi paga. Amém? E pagou. Somente um homem poderia substituir a minha e a sua vida, recebendo a consequência do pecado e morte. O pecado entrou em nossa vida por causa do primeiro Adão. O pecado pode sair da nossa vida por causa do último Adão, Jesus, que é o nosso Salvador. Na próxima lição nós vamos estudar um pouco mais a respeito do sacrifício de Jesus. Vai focar mais nisso. Agora o quinto ponto: Jesus ressuscitou para nos dar a vida. Amém? Então, só fazendo uma revisão aí desde onde a gente começou. O primeiro ponto fala que Jesus é Deus. O segundo fala que Ele se fez homem. Amém? Jesus é Deus, Jesus se fez homem. Jesus se tornou o propósito eterno de Deus. Ele morreu e aqui diz que Ele ressuscitou para nos dar nova vida. Alguém pode abrir Romanos 6, 4 e 5? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também no em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Amém? Amém? Amém.
Deixa eu explicar como é que funciona isso aqui. A igreja, durante muito tempo, ela pregou sobre o poder da morte de Jesus. Você vai ouvir várias mensagens, A morte de Jesus nos salvou, a morte de Jesus nos redimiu. Mas a mensagem da morte de Jesus, quando ela não é pregada junto com a mensagem da ressurreição, ela é incompleta. Ela precisa ser completa. Então Jesus não só morreu por nós. A Bíblia diz que Ele ressuscitou por nós. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu passo por um processo de morte e ressurreição. Amém? Você não vai ressuscitar, nem vai morrer mais. Você já morreu em Jesus e já ressuscitou em Jesus. Tem um versículo que não está aí, que eu queria que alguém abra em Efésios capítulo 2, versículo 6. Se você quiser anotar aí, anota aí na sua apostila aí, Efésios 2, 6, que fala sobre isso, sobre a ressurreição. Esse versículo era para estar aqui, mas não está. Efésios 2, 6, alguém lê? E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só que tremendo isso aí. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar onde? nos lugares celestiais. Então olha para esse irmão aí com todo amor e carinho, diga para ele assim: meu querido, tem uma notícia para dar para você essa noite. Você não vai para o céu. Aí diz que você já está lá. Você crê nisso? Aí diz nesse texto que você já está assentado nos lugares celestiais. Mas você não só está assentado nos lugares celestiais, tem mais. Aí diz que você está assentado acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se nomeia não só nesse século, mas também no vindouro. O que é experimentar o poder da ressurreição de Jesus? Quando eu falo da morte, experimentar o poder da morte, eu falo que eu estou experimentando perdão. Amém? Mas quando eu falo que eu vou experimentar o poder da ressurreição de Jesus, eu falo que eu vou experimentar a autoridade que a ressurreição dele me trouxe. Qual foi a autoridade que a ressurreição dele me trouxe? A vida dele veio viver em mim. O mesmo Espírito que entrou lá e ressuscitou ele dentre os mortos, hoje vive dentro de mim. O Espírito que destroçou a morte, que quebrou as cadeias da morte, hoje vive dentro de mim. O Espírito que tirou Jesus das mãos dos demônios. E ele estava lá onde? Estava nas mãos, ele estava pagando preço. Então esse mesmo Espírito hoje habita em você. Através de quê? Da morte também. A morte me dá perdão, mas é o poder da ressurreição que me dá autoridade. Amém? Amém. Eu sou ressuscitado. Já morri e já ressuscitei. Aleluia. Apesar de não parecer. Você também. Amém? Amém. Isso é a linguagem da Bíblia e nós temos que crer naquilo que está escrito. Amém? Amém. Vamos ler Atos 2, 24. Alguém leia, por favor? Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Amém? Amém. 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4. Alguém lê? Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelo nosso pecado, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, Segundo as Escrituras. Amém? Paulo está falando que já estava escrito que isso iria acontecer. Já vai gravando esse versículo que é o da semana que vem. Amém? A ressurreição de Jesus é a sua e a nossa vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. 3 coisas que Jesus venceu por nós na cruz. Grifa aí. Jesus venceu por nós o pecado. Amém? Jesus venceu por nós a morte. Por isso o crente não morre. Você já morreu faz tempo. Morreu quando Jesus morreu. Amém? E morreu e viveu. É um mistério assim meio louco. Só quem é crente mesmo de verdade acredita. Amém? Amém. Mas não existe mais morte para você. A maior alegria é essa, não existe mais morte. E ele não só venceu a morte, ele venceu também o diabo. Aí tem uma legalidade de funcionalidade do diabo. Por que o diabo conseguia operar na vida do homem? Porque existia a lei do pecado e da morte. Quando essa lei do pecado e da morte é quebrada na sua vida,
o diabo perde a autoridade sobre você. Ele não pode mais fazer nada. Ele pode te tentar para que você peque, mas atacar você e te vencer só se você der a oportunidade para ele. Por isso, Efésios 4, 27 diz: não deis lugar ao diabo. Hebreus 2,14 diz assim: assim como os filhos participam de carne e sangue, Jesus também participou das mesmas coisas, para que por meio da sua morte, ele vencesse aquele que tinha o poder da morte. Isso é o diabo. Não é que o diabo tinha o poder de tirar a vida, a Bíblia diz que é Deus quem tira e quem dá. Mas o diabo poderia causar circunstâncias por meio do pecado, onde a morte poderia acontecer muito mais rápido do que seria o tempo correto, vamos colocar assim. A ideia de Deus não era que houvesse morte. A ideia de Deus é que a vida eterna fosse permanente em nós. Amém? Amém. O poder de Deus o ressuscitou da morte, pois uma vez pagos os nossos pecados, não era possível que a morte segurasse aquele que não tinha pecado. Quando ele ressuscitou, nós levantamos juntamente com ele. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. A ressurreição de Jesus é a prova do sacrifício aceito. É a certeza de que se morrermos com ele nascemos de novo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, também estaríamos ainda mortos espiritualmente. Em Cristo, nascemos de novo em nosso espírito. Amém? Amém. Sexta verdade sobre Jesus. Jesus foi exaltado aos céus. Atos 2, 32 ao 36. Alguém lê, por favor? Alguém já abre Filipenses 2. A este Jesus, Deus ressuscitou, no que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso sobre ele e outros. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Amém? Filipenses 2, do 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é Está sobre todo acima de nome, todo nome. para que ao nome de Jesus Se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Efésios 1, 20, quem lê? O qual exerceu ele em Cristo, Ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita nos lugares celestiais. Amém? 2,6, a gente já leu, né? A referência. Eu sei que não estava aqui, mas colocaram. Amém? Jesus sempre foi Deus, mas após sua morte e ressurreição como homem, ele reassumiu sua posição soberana e reativou seus atributos divinos. Ele foi exaltado pelo Pai como homem vitorioso, assentou-se no trono, acima do pecado, da morte e sobre todo espírito maligno. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Por isso, em Cristo estamos também exaltados e legalmente em posição de autoridade e vitória no mundo espiritual. Você recebe isso? Amém. Amém? E a sétima verdade sobre Jesus, e essa deve nos alegrar grandemente: Jesus voltará. Amém? Amém. Diga Maranata. Ora vem Jesus. Maranata significa? Ora vem, Senhor Jesus. Você já sabia, está sendo bem discipulado a você. Vamos ler alguns versículos. Atos 1, do 10 a 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vestir. Os vistes partir. Amém? Mateus 24, 29 a 31. Porque onde quer que estiver 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. E
será no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta, Amém. os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todos os olhos o verá, até quantos os trapassarão, e todas as tribos da terra Se lamentarão. sobre ele. Amém. Amém? Amém. Então esses versículos eles falam sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus como Deus, homem, é tão real quanto a sua primeira vinda. Jesus voltará física e visivelmente à terra. A Bíblia diz que todo olho verá. Amém? Amém. Tem um amigo meu que diz que os japoneses, né, vão subir primeiro, porque vai ser no abrir e fechar de olhos. Então, como eles têm os olhos já quase fechados, vão ganhar da gente. Essa é conversa, amém? Brincadeira. Jesus não voltará com o mesmo objetivo da primeira vinda. Na primeira vinda ele é nosso advogado, nosso remidor. A obra da cruz já está consumada. Ele voltará como rei para arrebatar a sua igreja. Ele virá para arrebatar as vidas que são frutos da sua morte e ressurreição. Ele julgará os homens, destruirá o reino das trevas e restaurará todo o propósito original de Deus. Amém? A segunda vinda de Jesus é o que marca a conclusão do plano de salvação e a restauração completa do reino, do propósito original de Deus. Por ocasião da volta de Jesus, os salvos que já estiverem fisicamente mortos ressuscitarão com um novo corpo, e logo em seguida os que estiverem vivos serão arrebatados para o encontro com ele nos ares. A ressurreição e o arrebatamento da igreja são a manifestação da salvação completa que temos em Cristo. Esta será a manifestação da ressurreição de Jesus em nosso corpo físico. A Bíblia chama também esse fato de glorificação. A volta de Jesus é fundamento para a nossa esperança. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em outra oportunidade, vamos estudar mais sobre a segunda vinda de Cristo. No momento, são esses os fundamentos que precisamos. Em nossa próxima aula, vamos continuar a estudar a nossa salvação em Jesus, entendendo melhor o seu sacrifício. Amém? Algumas perguntas que vamos estudar na próxima aula. Por que Jesus teve que morrer e derramar o seu sangue por nós? Qual o significado disso? Quais as verdades espirituais que recebemos por causa do sangue, da morte e da ressurreição de Cristo? Serão assuntos da próxima aula. Agora eu quero que você me responda quantas verdades sobre Jesus nós estudamos hoje sem olhar na apostila. Tita, já estava pescando. Nós estudamos e aí tem uma tarefinha de casa. Você precisa guardar aí essas 7 verdades. Porque semana que vem eu vou chamar 7 pessoas para falar uma das verdades. Né? Não vai ser assim não, vai ser assim, Marcela, qual é a terceira verdade? Não. Assim fica fácil, né? Se você escolher, fica fácil. Na semana que vem Amém? Então a gente estuda 7 verdades, porque a gente vai chamar 7 pessoas. Eu vou, para ficar fácil, eu vou ensinar como que é. Então vamos lá. Primeira verdade, nós estudamos, Jesus é Deus. Segunda verdade, se fez homem. Terceira verdade, Ele é o propósito eterno de Deus. Quarta verdade, quinta verdade, sexta verdade, Ele está exaltado. E a sétima verdade, ficou fácil, sim ou não? Agora vamos falar, todo mundo assim, a apostila atrás. Primeira verdade, segunda verdade, terceira verdade, Ele é o propósito eterno de Deus para nós. Quarta verdade, morreu por nossos pecados. Quinta verdade, ressuscitou. Sexta verdade, está exaltado nos céus.
Sétima verdade? Sétima verdade? Sexta verdade? Quinta verdade? Ressuscitou dentre os mortos. Quarta verdade? Terceira verdade? Segunda verdade? E primeira verdade? Não tem como não aprender. Amém? Então, guardem isso, porque a gente vai chamar de criança a adulto. Semana que vem a gente vai chamar. Amém? Comentem no grupo aí quais são as 7 verdades sobre Jesus, a lição que a gente estudou. Amém? Por que é bom a gente estar interagindo, né, no grupo? Por que é bom a gente estar brincando, né? Quem viu o vídeo que a Marcela colocou hoje no grupo? Alguém viu? Eu ri muito com aquele vídeo. Ela colocou uma criancinha assim correndo apavorada. Aí tinha a minha cara quando eu encontro o pastor e não gravei ainda o versículo. Então, ela já falou aí, né? Já. Da primeira semana. Agora vamos falar o da semana passada. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte sobreveio ao homem porque todos pecaram. A todos os homens. Como é? Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte sobreveio a todos os homens porque todos pecaram. Deu uma pausa. E a referência é? Você gravou o versículo e esqueceu a reverência. Qual é a reverência? Vou dar uma dica. Romanos 5:12. Veio uma pesca lá do fundo assim, né? Minha querida amiga Nani! A criança já falou, você só vai repetir. Vamos lá, velho? Romanos 5:12. Portanto, da mesma forma que o pecado. Portanto, da mesma forma que o pecado veio ao mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte sobreveio a todos os homens porque todos pecaram. Aí dá uma Ela mandou uma mensagem pra mim assim: pastor, 2 versículos, eu já estou falando sozinha na rua. Amém? Então, vamos ver as tarefas da semana que vem, além das 7 verdades, amém? Além das 7 verdades sobre Jesus. Você entendia, essa parte aqui é a parte meditando, amém? Você entendia que a vinda de Jesus, sua morte e ressurreição, era o único caminho de volta para o propósito eterno de Deus? Quem já entendia isso? Amém? Pense nisso. Segundo, como você pensava em Jesus? De acordo com o que aprendeu, o que muda em sua visão a respeito de Cristo e o seu relacionamento com Ele? São algumas perguntas para você responder, amém? Tarefa semanal. Se algum texto bíblico não foi lido durante a aula, leia-os em casa, a gente leu todos, reforce o que aprendeu. Escreva algumas vezes em seu caderno e declare em louvor ao Senhor: Jesus Cristo é Deus, fez-se homem, tornou-se o propósito de Deus para mim, morreu pelos meus pecados, ressuscitou dos mortos, foi exaltado e Ele... As 7 verdades estão aí, amém? E eu quero desafiar aí alguém a compor uma canção aí com as 7 verdades. Se fosse a letra já está aí. A letra já está aí, né? Você compor uma canção falando: Jesus Cristo é Deus, fez-se homem, tornou-se propósito eterno de Deus, morreu pelos pecados, ressuscitou dos mortos, foi exaltado e voltará. Faz como fez na primeira, faz uma. Não, deixa aí o pessoal à vontade, amém? Motivo de oração dessa semana: Jesus nos ensinou que o Espírito Santo o revelaria a nós. Então ore para que o Espírito Santo traga mais revelação ao seu espírito de quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Dedique um tempo de adoração pessoal ao Cristo, pelo que Ele é e pelo que Ele fez por você. E o nosso versículo para memorizar, 1 Coríntios 15, 3 e 4, que diz: antes de tudo, vos entreguei e também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado
ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Amém. Então, semana que vem a gente vai escolher aí 2 pessoas para falar. Uma vai ser Jace, né? Vamos escolher já escolhendo. E outra vai ser Vanessa. Amém? Ótimo, é pra eu tô falando uma semana antes. É, uma semana antes que é para já se preparar, né? A gente falou Marcela e Anani semana passada, se preparar, estão livres semana que vem. Mas pode ser que porventura, assim, de repente eu pergunte durante a aula, né? Então é melhor aprender. Porque a tarefa de aprender o versículo não é só para quem vai falar. A tarefa de aprender o versículo é para todos. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar nessa noite agradecendo a Deus por Jesus Cristo, que se fez homem por nós, que morreu por nós, que ressuscitou e que vai voltar para a nossa consumação de tudo aquilo que Ele iniciou. Amém? Amém. Pai, muito obrigado pela vida de Jesus. Amém. Obrigado pela sua vinda, obrigado pela sua morte, obrigado pela sua ressurreição, obrigado por tudo que Jesus fez para nos salvar. Nós te agradecemos porque se não fosse Jesus, todos nós estaríamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, e estaríamos hoje, Senhor, condenados ao inferno. Mas Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a vida que o Senhor tem para nós, de sermos filhos semelhantes a Jesus, de podermos novamente te chamar de Pai, de podermos novamente nos sentir aceitos por Ti, crer que somos aceitos por meio do sacrifício de Jesus. Nós te bendizemos nessa noite, nós te exaltamos. Obrigado por tudo que o Senhor está construindo em nós, que esses valores criem raízes no nosso coração e que nós possamos guardar a Tua palavra, para que todas as vezes que a tentação vier, que o inimigo tentar se levantar, nós possamos lembrar de que já somos mais que vencedores, que estamos assentados acima de qualquer demônio que possa ousar contra nós, que a Tua autoridade está sobre nossas vidas. Nós te agradecemos por Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso poderoso. Aleluia.